eu fui sexualmente. Então, por que eu travo a língua? Por que às vezes eu travo pra falar? Tenho uma insegurança no falar. Porque quem abusava de mim, chegava até falava assim pra mim: não fala pra ninguém não, tá? Segredo entre eu e você. Não conte pra ninguém. Então é um conselho que eu dou pras mães, sabe? Se tiver um filho ou uma filha, por favor, converse com seus filhos. Fala: filho, não guarda de ninguém segredo. Chega até a mãe e fala pra mim, porque eu guardei segredo. E hoje eu acarreto comigo essa insegurança, esse medo das pessoas. Senhoras e senhores, está no ar a tendência do momento, Trendcast, o podcast mais tendência do Brasil. E hoje o meu convidado especial, eu tenho a honra de apresentá-lo e recebê-lo aqui, é o Rafael Panarello. Isso, falou certinho, hein? Acertei? Tá Que certo. legal. Rafael, obrigado por aceitar o nosso convite hoje. Imagina, eu que sou grato, tá, de poder participar aqui com vocês e levar, assim, a palavra de Deus, né, e contar um pouco da minha história. Bacana, obrigado. E você se inscreva, ative o sininho, comenta bastante, compartilha para o maior número de pessoas que você conseguir. Rafael, eu quero começar esse podcast fazendo a pergunta que eu faço para todos os meus convidados. Quem é o Rafael? Quantos anos tem? Onde nasceu? Você pode me falar um pouquinho desde o começo de sua vida? Amém, claro que eu posso. Bom, eu me chamo Rafael, eu sou de Araras, interior de São Paulo. Eu tenho 33 anos. 33 anos. E a minha história, ela é de muita comoção, de muito choro e de muitas lágrimas, né? Porque só eu sei de onde Deus me tirou. Eu cresci na minha cidade em Araras, Sim. né? Eu sou filho único. E eu não tive a parte paterna, eu só tive a parte materna, onde minha mãe, ela cuidou de mim, então ela foi mãe solteira. E depois, quando ela se separou do meu pai, ele foi morar na rua, ele começou a usar crack, tá? E eu voltei para casa dos meus avós. Então, quem cuidou de mim também foi os meus avós por parte de mãe. Sim. E eu cresci dentro de uma família desestrutural. De uma família totalmente desregrada. De uma família com muitas brigas, discussões. Então morava eu, a minha mãe, meu tio, irmão da minha mãe, que também era alcoólatra. Meu pai, eu falei pra vocês que ele foi embora, né? Então, ele foi morar na rua. Então, quem cuidou de mim foi os meus avós e meu tio junto e a minha mãe. Naquela família, eu tinha o meu avô, que ele era alcoólatra, ele não falava, ele usava um aparelho aqui na boca, perdão, na garganta. Eu não lembro o nome agora da cirurgia. Ele não falava. A minha avó, Pedro, ela não tinha perna, ela ficava na cadeira de roda, tá? Meu tio era alcoólatra, meu avô também bebia muito, era alcoólatra. E minha mãe também bipolar, uma pessoa sanguínea, muito sanguínea, uma pessoa difícil. E eu, né? E ali, nesse vínculo, eu me recordo, sabe, que eu fui muito humilhado. Eu fui muito humilhado. Eu não tive amor de mãe, eu não tive amor de avós, eu não tive carinho, não tive aquela atenção que uma criança precisa, né? Para a criança crescer segura na vida. Sim. Né? Então, eu não tive, eu fui totalmente humilhado, tanto verbalmente e fisicamente. Entendeu? Nossa. Sim. É até polêmico falar, mas eu poderia ter crescido, Pedro, uma criança revoltada com a vida.
Mas verdade. não. Mas o Senhor, ele foi tão bom comigo que eu tenho dentro de mim essa mansidão que é o Espírito Santo, sabe? E Deus foi tão bom comigo também que em tantas adversidades que eu passei na minha infância, ele sempre estava comigo em todos os momentos. E eu passei mais momentos ruins do que bons momentos. Em toda a sua infância. Em toda a minha infância. Também na minha infância e na minha adolescência também, né? Até mais ou menos que idade? Pedro, meu Deus, até os meus 18 anos, porque quando eu me formei e eu fiquei maior de idade, falei assim, mãe, eu vou embora, eu vou fazer a minha vida, eu preciso ter recursos para me te ajudar financeiramente, porque a minha família, irmãos, foi uma família muito simples, muito pobre, também financeiramente e também espiritualmente, né? Também na questão educacional, eu não tive estudo, né? Eu tive estudo, sim, eu terminei o ensino médio, porém a educação que uma criança precisa ter em casa, no lar, eu não tive. Eu não tive. Você tinha falado para mim aqui, agora você falou para nós, que você não teve o carinho, a atenção que uma criança, nem os ensinamentos, que eu acho que é o principal, né, que uma criança precisa ter, né? E ainda sofreu intimamente falando, Também, quando você era criança. também. O que aconteceu nessa questão? Então, aconteceu que eu me tornei um homossexual, né? Por quê? Como eu não tive, entendeu, o afeto do pai, não tive o pai presente, então quem cuidou de mim, eu tive uma visão de mulheres cuidando de mim, né? Então foi só mulheres que cuidaram. Então essa fisionomia, essa imagem do Sim. ser mulher representou para mim, entendeu? E me levou a me transicionar. Então são vários fatores e recursos que levam o menino a transexualizar, entendeu? Eu fui abusada também intimamente. Eu fui molestada. Eu tenho um grande problema no meu falar. Quando eu falo, às vezes, eu engasgo, né? Eu travo. Mas é por quê, Pedro? Porque tem coisas aqui engasgadas O que aconteceu? que aconteceram na infância. E você, de alguma forma, não E eu consegue falar? reti, e eu reti. Não, isso, e eu reti. Ah, E na minha infância, era pra mim contar o que eu tava passando. E eu não contava. Eu não contava, entendeu? Então, aquela dor na minha alma, sabe? Aquele sofrimento que eu hoje levo comigo. E eu faço terapia. Entendeu? entendi. Eu faço terapia. Porque eu passei sofrimentos, dores na minha infância, entendeu? E abuso sexual. Eu fui abusada sexualmente. Por que eu travo a língua? Por que às vezes eu travo pra falar? Tenho uma insegurança no falar. Quem abusava de mim, falava assim pra mim, não fala pra ninguém não, tá? Segredo entre eu e você. Não conte pra ninguém. Então é um conselho que eu dou pras mães, sabe? Se tiver um filho ou uma filha, por favor, converse com seus filhos. Fala, filho, não guarda de ninguém. Não guarda de ninguém segredo. Chega até a mãe e fala pra mim, porque eu guardei segredo. E hoje eu acarreto comigo essa insegurança, esse medo das pessoas. Você acredita que isso daí foi um dos pilares para você ter vivido o que você viveu? Nossa, eu acho que um dos fatores maiores é esse. Se você não tivesse sofrido o abuso, mas aquela visão de só ter sido criado por mulher e tal, Sim. talvez você não teria vivido. Bom, também entra a questão espiritual, né? Quando alguém tem um chamado de Deus na vida, Satanás, ele quer tripudiar, né, na vida daquela criança. E eu Sim. sou um ser espiritual que estou habitado em um corpo físico, né? Então somos tricótomos, é isso, né? Tricotômicos. Isso, obrigado. Corpo, alma e espírito. Isso. Então o inimigo, ele sabe o plano de Deus na vida de uma criança. Então, ele sabia o que Deus tinha para mim. Porém, ele quis o quê? Me encurralar. Ele quis o quê? Distorcer
e me levar para o outro lado. Quando eu entendi que entrava a questão espiritual, eu passei a crer mais em Deus. Por quê? Eu pensava que era somente a questão da ciência, mas não é, também entra a questão espiritual, porque eu sou um ser espiritual. Sim. Né? E daí, eu me recordo também, Pedro, que eu ia com a minha mãe para os centros de Umbanda. Ela falava que era mesa branca, mas ali eu via entidades possessadas em pessoas, entendeu? E eu participava daquele círculo, eu participava daquele ritual, entendeu? Eu nunca me entreguei às entidades, mas eu, como criança, eu ia com a minha mãe, entendeu? Entendi. Então, eu colaborava junto para que Satanás ele viesse atuando muito mais para destruir Entendi. a minha vida, É. né? Para destruir a imagem que Deus criou. Que hoje o Senhor, a todos vocês, vê essa imagem verdadeira que Deus me criou. Não é uma imagem distorcida, enganosa, que não, onde pessoas que estão no mundo, que não conhecem a palavra, que não conhecem a verdade, eles olham e vê, não é bonito. Realmente, eu era muito bonito como travesti, né? Eu tinha beleza, eu tinha aplausos, eu ganhei praticamente o mundo. Eu queria esse prestígio, mas e diante de Deus? Realmente é pecado, e o pecado ainda continua sendo pecado, né? Verdade. Agora, Rafael, mediante a sua transformação, que é uma transformação incrível, né? Mediante a transformação, qual foi o momento que você, vou conjecturar, se olhou no espelho e disse, não quero mais? Ah, meu Deus. Então, é um pouco extenso, assim, sabe? Fica à vontade. A gente gostaria de contar, assim, tudo em detalhes, né? Mas o tempo aqui é curto. Então, Pedro, é assim. Eu passei um bom tempo da minha vida no transexualismo, né? Então, no começo da transição, é muito bonito, Pedro, sabe? É muito glamuroso. Você conhece lugares. Eu queria a audácia de conhecer a Europa. Eu fui para a Europa, né? Eu conquistei aqui no Brasil um título de Miss, que é o Miss T Brasil. Essa é a sigla, T, Miss T Brasil, em 2013. E eu concorri e fiquei em primeiro lugar como trans mais lindo do Brasil. E ali eu tive muitos leques que foram abertos para mim, sabe? Sim. Visibilidade. Eu fui muito aplaudido, visto, aceitável, porque você tem uma boa empatia, você tem Sim. beleza, você tem charme. Mas quando o travesti ele vai ficando velho, daí ninguém mais quer pé. Daí acontece, ninguém mais quer. Quando você é novo, você é bonito, você é jovem, as pessoas querem estar perto de você. Porque hoje o que engloba na sociedade é a beleza. É a beleza, é a fama, é o quê? Essa matéria. Mas o Senhor quer ver aqui por dentro da gente. Do que adianta você estar lindo por fora e dentro você está destruído? Mas falam assim que foi as drogas que me trouxe para Jesus. Não foi. Não foi. Porque eu estava no auge. Eu estava na Europa, entendeu? Muitos transexuais falam, mas quem realmente levou ele para Jesus não foi porque ele era trans, não. Ele estava destruído, não estava destruído, não. Você estava bem, aparentemente bem, entendeu? Você tinha chegado aonde você queria. Eu cheguei, irmão, no pódio, entendeu? No ápice, né? Entendi. Do glamour, da beleza, da exaltação. Ganhando dinheiro. Ganhei dinheiro.
né? Ganhei dinheiro na prostituição. Então, Entendi. claro, então assim, eu não tive, entendeu? Um trabalho físico, eu não tive um serviço. Eu sempre me prostituí, entendeu? Eu terminei meus estudos e depois eu fui embora lá para Ribeirão Preto, né? Interior de São Paulo. E lá eu comecei a minha trajetória, eu comecei a minha vida, eu comecei, né, a ser quem eu queria ser, quem estava dentro de mim, estava o que projetado, eu viajar o mundo, eu querer fazer, né, que todos os transexuais, eles querem fazer o seu pé de meia. Eles vão, trabalham na Europa para ter um salão aberto, para voltar para o Brasil e ter um dinheiro, um recurso, um capital para abrir um negócio no Brasil. Então eu pensava também isso. Pensava em crescer financeiramente e também dar algo para minha mãe de melhor, porque eu fui uma pessoa muito simples. A família muito desestruturada, totalmente. Então eu queria mesmo, sabe? E eu conquistei. E eu fui para fora do país. Mas antes, aqui no Brasil, eu ganhei dinheiro no Brasil, eu comecei a se prostituir na rua, embaixo de Pontilhão, e ali eu fui crescendo de patamares, né? Patamares. E eu cheguei, Pedro, a sair com pessoas que têm um nível grande, né? Financeiramente falando, que tem dinheiro. E dali eu fui me envolvendo na prostituição de luxo, né? Aqui no Brasil, quando eu fiquei famoso, que foi o Miss, concorri no Brasil, ganhei o concurso em primeiro lugar e explodiu. Explodiu, assim, sabe? Foi tão visibilizado. Depois do Brasil, tanto dinheiro, eu fui para a Europa. Uma pessoa que já morreu me levou para a Europa. Também um travesti. Então eu falo para você, Deus me guardou. Sim. Se hoje eu estou vivo, é porque o Senhor tem plano de salvação na minha vida. Muitos transexuais da minha época já se foram. E aí não onde estão? Eu não posso julgar. Quem julga é Deus. Mas a Bíblia diz, né? Que aquele que não conhecer, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como você ir para o céu da forma que você vive na terra. Não tem como. Ou você nasce de novo, ou é condenação. Então o Senhor me guardou. O Senhor me guardou. E eu vaguei muito esse Brasil de carro. E eu andava de carro. Ia atender os clientes de carro no motel. Chegava tarde em casa. Consegui o dinheiro aqui no Brasil. Esse trans que morreu me levou para a Europa. Não paguei nada, tá? Eu paguei apenas a minha passagem, tirei o passaporte, fui para a Europa, me residi na Espanha. Fiquei na Espanha, ilegal, porque passou os 3 meses, né? E Sim. passa os 3 meses, você fica legal, né? Mas o esbanjo de querer ir para a Europa, né? Totalmente ludibriado com as coisas materiais, supérfluas, que não preenche a alma do ser humano, não preenche. E eu consegui ir para a Europa. Na Europa, eu me instalei em Madrid, e dali eu comecei a fazer as minhas viagens, meus tours sozinho. Viajei sozinho, não falava espanhol, daí eu aprendi um pouco do espanhol, comecei a viajar. Fiquei legal, porque passou os 3 meses, e eu fiquei legal. E eu corria de polícia. E aquele frio na Europa, corria de polícia, ficava nas praças, lá se fala praças, tá? São apartamentos que alugam, né? E daí você paga por semana. Sim. E eu pagava, daí os contatos que eu conseguia, era tudo boca a boca, sabe? De um trans aqui, trans ali, e eu falava, eu quero um contato de um lugar, de uma praça, de Barcelona, de Valência, de Málaga, né? Dos Países Vasco.
E eu ia de trem. E ali eu fui conquistando dinheiro. Fui nas melhores baladas de Madrid. Baladas de pop, baladas que, né, bares, nossa, baladas caras que eu fui, participei, boates caras. Me instalei em Madrid, comecei a viajar, fui para a Bélgica também, não falava inglês. Fui para a Bélgica também, conheci a Bélgica. Para a Itália também fui. Trabalhando, conquistando. E o dinheiro foi crescendo. Foi crescendo o dinheiro. Foi crescendo o dinheiro. E eu gosto do frio, né? Então o frio, para mim, meu Deus, que presente. Tô aqui no frio. E eu no pecado, Pedro, eu sempre tive o temor do Senhor, né? Todas as vezes que eu ia viajar, aqui no Brasil, antes de ir para a Europa, a minha tia, ela ia até em casa, ela morava na rua de baixo, e ela falava, sobrinho, posso orar por você? E eu, pode, tia. E ela orava por mim, e eu nunca falei não. Nunca. Pode orar, tia. E ela falava, um dia a tia vai te ver você de terno e gravata. E eu falava, tia, Deus me fez assim. Tia, Deus não erra. Tia, eu tenho Jesus no meu coração. Tia, eu vou morrer assim, o Senhor não erra. Eu sempre gostei de homem, tia, entendeu? Eu sempre gostei de maquiagem, eu sempre gostei de coisas de mulher. Deus vai te libertar, filho. E eu lá, e ela orava. Então, na Europa, eu sempre tive temor do Senhor. E quando eu acabava de fazer programa, Pedro, sabe o que eu fazia? Eu colocava no louvor. Eu atendia 7 homens. Eu passava, às vezes, uma noite inteira trabalhando. Acabava, eu colocava um louvor. Eu ia ouvir louvor. Eu ia ali e eu falava, ai, Senhor, tô cansado disso, porque é uma carga, sabe? Porque vai chegando um tempo que o prazer carnal não mais te satisfaz mais, entendeu? Então, no começo, quando eu conheci a homossexualidade, quando eu fui abusado lá atrás, Pedro, que foi despertado em mim um desejo errôneo, sabe? Um desejo errado, um desejo que foi despertado muito novo, Sim. né? Ali eu passei a conhecer, entendeu? Atração homossexual. Então, eu não tive atração heterossexual. Eu tive atração O homossexual. primeiro que te apresentaram foi com esse. um homem. Foi com um homem. E eu acabei Depois dali, você nunca teve experiência com mulher? com alguma mulher? Sim, tive nas minhas relações fazendo programa. Ah, entendi. Quando eu fazia programa, às vezes me ligava casal para atender o homem e a mulher e eu me arriscava e ia. Quando eu chegava no motel, eu não conseguia penetrá-las, entendeu? Eu fazia um esforço. Cheguei a tomar até aquele remédio pro homem ficar ereto, né? Sei. Para estimular. Mas sabe o que eu fazia? Eu bebia junto. Isso é um veneno. Não pode beber bebida alcoólica e junto, porque são 2 drogas, né? Então, quantos livramentos que eu tive? Provei a mulher, tá? Já cheguei, sim, a penetrar uma mulher e chegar no final. Ok. E chegar no orgasmo, né? Chegar na ereção. Esse dia foi muito bom. Você falou, opa, ou não? Não, eu falei. Tipo, você falou, peraí, esse negócio aqui é melhor. Mas eu tive, assim, eu tive também outras também experiências com mulheres. Eu vou te contar. Manda. Gente, ele perguntou uma coisa que ele já foi para outros. Não, tipo assim, você não... porque, ó, vamos lá, você teve experiência com, o que eu quero dizer? Você teve só experiência com homem, aí você teve uma experiência, quando você teve a experiência com uma mulher, eu tô falando assim, dentro de você, foi uma parada que você falou, pô, é uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Exatamente.
Eu nunca tinha sentido. Mas eu vou te responder a sua pergunta, mas antes eu vou entrar nesse parâmetro, tá? Tá, Nessa pauta aqui. manda. Quando eu provei uma mulher de verdade, foi uma lésbica, tá? Eu tinha já me convertido, mas é mulher. Ela é mulher, entendeu? Você vai falar um negócio, não vou falar. Não, mas ela é mulher. Rapaz, E daí o seguinte... alvoroço, né? Alvoroço isso aí, né? Por quê? Não, porque tipo, quando você provou uma mulher, a mulher gosta de mulher. Aí ah, tá. É que você se vestia como mulher. Tá. Entendi. Eu mexia como mulher. É alvoroço, mas pode continuar. É um pouco complexo, Ok. gente, entendeu? Não, mas eu entendi. É um pouco complexo. Quando eu provei uma mulher, foi uma lésbica. E essa mulher, eu provei, eu tava muito bêbado, entendeu? E daí nós saímos, e ela foi em casa, e eu transei com ela. E eu transei com ela sem preservativo, entendeu? Então eu provei uma mulher. É perfeito. É perfeito. Não tem comparação. Não tem sombra de variação. O homem foi feito para a mulher para o homem. O encaixe é perfeito, entendeu? A mulher, ela lubrifica. A mulher, ela contrai o pênis, né? Ela contrai o pênis. Então, assim, é o encaixe que Deus fez. E ali eu tive um prazer delicioso. Perdão, eu tive um prazer muito gostoso, né? Mas no pecado, eu tava em fornicação. Não, mas a gente entende, pelo amor de Deus, gente, né? vocês entendem o que eu querendo dizer. Por mais que seja você entendeu que o que Deus tinha criado é aquilo ali. Exato. Mesmo no pecado... Sim, mas você já compreendeu que, pô, isso aqui é diferente. Parece que isso aqui é o certo. Não parece. É, Não, né? é. É que pra você pareceu na época. Isso. E eu provei várias situações que quando eu provei a mulher de verdade, falei, não, epa, é o encaixe. Gera filho. Gera vida. Entendeu? A mulher, ela sofre para ter um filho. A mulher, ela tem que ser valorizada. A mulher tem que ser amada por um homem, entendeu? Cuidada e vice-versa, entendeu? Eu não tive isso. Os homens que eu me relacionava, eles vinham até mim, Pedro, eles usavam do meu corpo, entendeu? Eles usavam, entendeu? Da minha bondade, porque eu sou uma pessoa muito boa, sabe? Não me gabando. Então, eles aproveitavam de mim. Realmente, quando você se prostitui, você é um objeto de uso. Você é usado, entendeu? E quando terminava ali, quando aqueles homens chegavam na ereção deles, que eles terminavam, que eles ejaculavam, eles iam embora. E eu ficava como? Mal, deprimente. Falei, meu Deus, que peso nas costas, que cansaço. Então, pensa o que caminhava comigo, Pedro. Eram muitas legiões. O peso espiritual era muito grande, entendeu? Era assim, sabe, de não dormir à noite, entendeu? Eu ficava muito depressivo. E eu cheguei a um ponto que eu falei, Senhor, se o Senhor existe, meu Deus. A pandemia chegou na Europa, né? Em meados do final de 2019 para o começo de 2020. Chegou na Europa a pandemia. Eu estava em Madrid, né? E eu falei, meu Deus, Jesus está voltando. Se há 5 anos o Senhor me revelou para mim um pecador falho, miserável, prostituto, cego espiritualmente, lá no mundo, perdido, querendo dinheiro, querendo sucesso, querendo aplausos, fama, visibilidade. Eu até consegui o passaporte europeu, né? Que eu tenho meu avô, que ele faleceu, que ele era italiano. Eu consegui a documentação europeia. Então eu tenho a dupla nacionalidade. Eu consegui. Eu consegui tudo isso, entendeu? Para depois eu ficar aqui, Jesus voltar e eu ficar aqui
Ou, epa, e se eu morrer drogado? E se eu morrer prostituído? Para onde eu vou? Então foi lá na Europa que o Espírito Santo tocou em mim, Pedro. O Senhor tocou na minha vida. E eu falei, Jesus, o Senhor existe. Eu suplico, tira-me dessa situação. Eu morava com uma mulher que fazia programa. Eu cheguei até me deitar com ela, juntos, mas éramos amigos. E eu falei, que é espanhol, né? Hermana, eu não quero mais para mim esta vida. Não quero. Eu estou cansado. Não quero mais, sabe? E daí eu falei, eu vou voltar pro Brasil. Não quero mais. No, jamais. E eu peguei para vir embora pro Brasil. Foi uma luta, viu? E eu levantei as mãos. Só que depois eu fui teimoso. Eu viajei para Londres. Em Londres, Pedro, fiquei numa casa também, sabe? E ali tinha gays também, tinha travestis. Trabalhei em Londres, me prostituí em Londres, ganhei dinheiro em Londres. Quando eu vi a libra esterlina, porque lá é libra, né? Sim. Falei, meu Deus, tô ganhando libra, aquela nota que é meia plástica, né? Meu Deus, libra. O diabo me levou até para a Escócia, que é um país que é frio, um país nórdico, um país preconceituoso, que é um país que, né, sou muito fechado, né? Muito fechado. Para lá me levou o inimigo. Falei, eu vou para a Escócia. Eu peguei um trem, consegui um contato, fui para a Escócia, no metrô, aquele povo branco e eu moreno. E eu, meu Deus do céu, e o pessoal me olhando assim, e eles sabem quando é brasileiro, eles sabem quando é de fora. E eu bem quietinho, porque tem muita seguridade, tem muita segurança, né? Tem muitas polícias, né, ali, né? E eu viajei de Londres até Glasgow, né? Glasgow, eu fui de trem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas ali eu tinha conseguido já a dupla nacionalidade. Sim. Porque se não tivesse conseguido, nem Londres eu pisava, entendeu? Consegui, eu fui. Então, eu consegui muito dinheiro em Glasgow. Depois de Glasgow, fui para também Edimburgo. Em Edimburgo, fiquei numa casa. Lá as casas é subsolo, sabe? Umas casas de subsolo. 3 horas da tarde é tudo escuro. Não tem sol. E é depressivo. Do que adianta o país rico daquele, onde as pessoas vivem depressivamente? Frias, entendeu? Sem amor ao próximo, empatia ao próximo, entendeu? Eu me tornei assim, uma pessoa fria, calculista. Nessa casa que eu morei, que eu fiquei um tempo, em Edimburgo, era no subsolo. 3 horas da tarde, tudo escuro, não tem sol. Horrível, que depressivo lugar. Mas ganhei dinheiro ali, viu? Ganhei dinheiro naquele lugar. Meu Deus. E eu me recordo que eram uns quartos embaixo, assim, sabe? E não tinha saída para a janela. E eu, meu Deus, onde eu fui parar, Jesus? E ali com droga, com bebida, Jesus, sem dormir. Falei, meu Deus do céu, que horror. E daí, do nada, às vezes, assim, sabe, cortava o dedo na faca. Muito opressivo, né? Opressor mesmo, entendeu? Oprimido. Opressor, oprimido, eu vivia oprimido. Caía do nada. Eu, às vezes, de uma vez, bêbado, na cama, sabe a cama? Tem a quina da cama, não tem a quina? Sim. Eu caí e eu rasguei as minhas costas. Eu tenho uma cicatriz. Então, era uma vida totalmente devassa. Nossa, promíscua. Ai, eu falei, meu Deus do céu. Fui teimoso, fui para Londres. E lá as coisas no mundo acontecendo, né? O mundo, aquela turbulência no mundo acontecendo, né? E daí eu me lembro que os Estados Unidos estava contra o Hamas, você lembra? Contra o Hamas, ali que teve aquela guerra. E a pandemia se proliferando, pessoas no mundo morrendo. E a Europa entrou num estado alerta, sabe? Alarmante.
E eu falei, meu Deus, se eu morro na pandemia, eles vão fechar as fronteiras, Jesus. Senhor, eu chegava, irmão, e eu voltei depois para Glasgow, Edimburgo, depois eu voltei para Espanha. E eu me recordo que o Senhor estava tocando em mim, o Espírito Santo tocando em mim, que eu não conseguia mais pecar em paz. Não conseguia mais, sabe? E eu falei, Senhor, eu preciso trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que ajudar a minha mãe no Brasil. E eu me recordo que enviava para ela por mês, todo dia 5, enviava para ela 200 euros, que dá quase R$ 800. Eu falei, meu Deus, eu tenho que pagar minhas contas, tenho que viver, tenho que comer, tenho que trabalhar, Senhor, como eu vou fazer? E ali eu me relacionava com os caras, eu não conseguia mais. Sabe quando você não peca mais em paz? Que está em você o Espírito Santo e você não mais. Como posso dizer para você? Você não tem mais aquela alegria. Porque assim, quando você conhece a verdade, o pecado, ele nos afasta do Senhor, né? Sim. E daí eu ia me relacionar com os caras para pagar as contas e eu sentia aquele aperto no coração. Eu falei, Senhor, Espírito Santo, é o Senhor tocando. É o Senhor, eu não tenho mais apreço pelo pecado, não tenho mais prazer, eu não tenho mais aquele chamego, aquele aconchego, sabe? Aquela empatia de pecar e estar feliz. Ai, eu me relacionei, quando eu não tinha o Espírito Santo, quando eu não conhecia a verdade, eu me relacionava com os caras. Para mim tá tudo bem, né? Deus me ama, Deus me acolhe, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe que eu sou trans e eu não consigo trabalho, entendeu? Mas quando eu levantei as mãos na pandemia, que eu falei, Jesus, o Senhor existe, tira-me desta vida, tira-me, entendeu? E ali eu joguei passaporte europeu, joguei euro, joguei libra, joguei maquiagem importadas, joguei bolsas de grife, joguei tudo na cama. Falei, Jesus, eu quero voltar para minha simplicidade, eu quero voltar para os teus braços, eu quero voltar para o primeiro amor. Porque, Pedro, na minha infância, era uma luta espiritual, lembra? Sim. E a minha tia já era evangélica, ela já era convertida. E ela me levava com ela na igreja evangélica. E a minha mãe ia comigo no espiritismo. Então já era aquela guerra. E eu, quando criança, ia na igreja com a minha tia, na quadrangular, né? E eu ia com ela na igreja. Aos 8 anos de idade, me batizei na quadrangular. Então, eu senti falta, saudade. Falei, Senhor, eu me recordo, o Espírito Santo, ele me fez eu lembrar de quando eu ia com a minha tia na igreja. E ele me fez recordar de quando a minha tia ia lá em casa orar por mim. Forte. Entendeu? É forte, né? Muito. E eu me lembrava dessas visões que vinham na minha mente. E eu falei, eu quero voltar para o primeiro amor. Eu quero voltar para a presença do Senhor. Eu quero a minha salvação. Para mim vir embora de Madrid foi tão difícil, porque eu queria ir embora, mas o inimigo me lançava clientes. Entendeu? De repente, meu telefone tocava. Olá, que tal, chica? Soy yo, mujer. Tu está disponible. Yo estoy aquí con un cliente muy bueno, muy rico. Viene pronto para acá, en el hotel de él. Sabe? E eu, Senhor, mas eu quero ir embora. E eu ia para esses hotéis 5 estrelas em Madrid. E ali eu chegava, não conseguia me relacionar sexualmente. Pedro, perdão. Sabe, eu tinha nojo. Falava, Jesus, Senhor, me ajuda. Eu fazia as práticas sexuais nele. Eu não conseguia ter prazer, aquela alegria, sabe?
apreço. Falei, chega, Senhor, chega, chega, chega. Mas naquele momento que eu levantei as mãos para o alto e eu estava ali drogado, prostituído, cansado, falei, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. A partir daquele momento, eu comecei uma guerra espiritual com o inimigo. Eu tive pesadelos, retaliações. Eu sentia a minha cabeça doer, eu não dormia à noite. Eu via um espírito tão horrível em sonho, correndo atrás da minha casa, onde eu morava lá na infância, com a minha família em Araras. Naquela casa, naquela família que eu cresci, uma família desestruturada, uma família problemática. Naquela casa, no sonho, eu me recordo que o inimigo estava correndo atrás de mim. Forte, né? Forte, em sonho. E eu acordei, meu Deus! Eu não cheguei a ver o rosto, mas era uma coisa horrenda, horrível, com os pelos preto, assim, umas coisas horrível. Então, as entidades que atuavam na minha família, as entidades, os espíritos malignos que atuavam na minha família, que atuavam por trás da minha mãe, dos meus avós, dos meus tios, tentou me destruir. Tentou. Mas o Senhor chegou. Ele chegou e me trouxe vida de novo, paz no espírito, né? E eu sempre assim, friso, e a salvação da minha alma, é o mais importante. Eu não troco, Pedro. Rafael, teve algum momento muito forte a sua história, mas teve algum momento em que você pensou fazer a mudança de sexo? Com certeza. Quando eu ganhei o concurso de Miss T Brasil, em 2013, eu ganhei um voucher para fazer cirurgia de redesignação sexual. Né? Eu ganhei o voucher, né? Mas eu não fiz. Obtive essa decisão em não realizar. Eu ouvi a voz do Espírito Santo falar, até teve uma entrevista que eu cito isso, que o que importa é você ser um trans, se você tá feliz como você é isso que importa. Você deu entrevista na época? Na época que foi visibilizado, que eu ganhei o concurso, eu falei isso na entrevista. Não, se você se reconhece como trans e se identifica como trans e se aceita como trans, é isso que importa. Eu pensava daquela forma, né? Mas por que eu pensava daquela forma? Quando eu me transicionei, eu não usava o meu órgão genital. Não usava. Eu tinha vergonha de mostrar, né? Eu tinha uma timidez de mostrar. Eu comecei a tomar hormônio de mulher, anticoncepcional. Então eu ia no posto de saúde, eu buscava hormônio para mulher não engravidar. Eu tomava para mim ficar bonito. E no corpo do homem dá uma explosão, uma bomba de feminilidade, entendeu? Eu fiquei feminino. Então, me inibiu, né? Meu pênis chegou a ficar atrofiado, entendeu? Isso, de não ter prazer no órgão genital. Então, eu era passivo, né? Eu fazia a prática passiva. Quando eu parei de tomar os hormônios, e olha só como que é as coisas. A minha mãe, quando ela soube que eu tomava hormônio, ela ficou muito nervosa. Eu jogava as cartelas de hormônios vazia em cima da casa. Telha de brasilite, né? Jogava lá em cima. Minha mãe via. Apanhava dela. Uma cinta assim, ó. Espada de São Jorge. Quantas brigas, viu? Quantas brigas eu passei. Porque ela não aceitava. E daí, irmão, quando eu falei isso na entrevista, que o que importa é você se aceitar como você é,
E eu não operei, não fiz a cirurgia, porque depois que eu parei de tomar os hormônios de mulher, eu comecei a usar o meu órgão genital masculino. Eu comecei a usar ele para fazer outras práticas sexuais, né? Então eu falei, epa, se você se identifica como trans e você se vê como uma mulher, mas você usa seu pênis para ter atração, por que você vai operar? Por que você vai operar? Então, eu falei, não vou fazer. Mas algo aqui falou para mim, em breve, você vai ter uma família. Eu falei, meu Deus, do nada, isso aqui. Você não vai operar, você não vai operar. E eu não operei. Uma escolha minha, entendeu? Mas por quê? Eu descobri o lado da sexualidade, né? Para mim usar o meu pênis. Então, eu usei o meu pênis, entendeu? E eu tive prazer ali, né? E se eu hoje tivesse feito a cirurgia, como que ia ser meu caso? Eu tive prazer com coisas erradas, né? Eu tive prazer ali, entendeu? Carnalmente falando, no pecado, entendeu? Eu tive prazer no pecado. Mas o Senhor quer que eu tenha atração, que eu tenha prazer da forma correta. Estando com uma mulher, estando com alguém, entendeu? Me desviando dos caminhos maus, entendeu? Que me levou pro homossexualismo. Agora, Rafael, a sua mudança, a sua história, a sua mudança é muito impactante, né? Foi o próprio Deus que mudou a sua vida e a sua escolha. E está mudando cada dia. Está mudando cada dia mais. O processo. E nós já estamos encaminhando para encerrar esse episódio. Sim. Só que existe uma coisa que é muito comentado. E pode ser até polêmico. Sim. Né? Eu gostaria de lhe perguntar isso. Eu tenho autorização para perguntar sobre o que eu quiser? Amém. Mas é tranquilo. Sim. Tá bom. Mediante a sua vida, enfim, você tem uma forma de se expressar desde sempre. Sim. Okay? Desde o começo da sua vida. Sim. Pela sua forma de se expressar, pelo jeito que você fala, enfim. Primeira coisa, as pessoas duvidam muito da sua mudança? Essa é a primeira pergunta. Sim. Vamos lá, vamos por partes. As pessoas, pelo seu jeito, pela sua forma, as pessoas duvidam da sua mudança? Sim, mas claro que duvidam, porque as pessoas prezam o físico. As pessoas prezam a aparência. Entendeu? Só que assim, ó, quem tem que me justificar é Deus, né? Então a obra, ela é feita de dentro para fora. Eu fui uma pessoa extremamente feminina. Tem fotos minhas, feminino demais, delicado demais, entendeu? Na minha cabeça, na minha concepção, quando eu me transicionei, eu pensava que eu era mulher no corpo errado. Eu até falava, tia, eu questiono com a senhora, eu não nasci homem. Deus me fez num corpo errado, entendeu? Deus não erra. Mas o Espírito Santo me convenceu lá em Madrid, lá em Londres, entendeu? Então é uma destransição muito forte, né? É uma destransição chocante, impactante, entendeu? Para uma pessoa que viveu 12 anos no transexualismo, 12 anos se portando, 12 anos se polindo com uma mulher. Eu assistia uma novela de uma famosa atriz que eu queria ser ela também, entendeu? Os comportamentos foram mudados. Então, a minha mente foi transformada. Minha mente foi deturpada, entendeu?
pelo inimigo da minha alma. E pelo também o mundo, porque o mundo, ele distorce a verdade. Verdade. Ele distorce. Então eu fui distorcido. E hoje essa regeneração, essa destransexualização, ela foi feita. Eu me destransicionei. Estou sendo cada dia mais regenerado por dentro, né? E isso exala para fora. Exala para fora. Mas às vezes, irmão, eu, Rafael, me policio. Quando eu estou sentado, às vezes, sabe, de uma forma que eu sentava outrora, eu próprio me corrijo. Lógico que você ficou anos da sua vida. 12 anos. Eu, às vezes, falo, gesticulando a mão, né? Às vezes eu paro, as mãos assim paradas, entendeu? Às vezes num olhar, às vezes porque antigamente eu falava muito com um olhar alto, né? Aquele olhar assim, eu levantava o olhar. Hoje em dia é um olhar mais reto, entendeu? Então as pessoas, elas prezam o físico, eu não posso forçar. Porque se eu forçar, eu vou atrasar o processo de Deus na minha vida. Eu tenho que ser o quê? Maleável, né? Me polir a cada dia e não me importar com os outros. Eu tenho silicone no glúteo, né? Eu tenho um glúteo grande, exorbitante. E eu fiz o uso exacerbado de um silicone prejudicial à saúde. Eu coloquei o silicone, né? E tá aqui, ó, o silicone tá aqui no glúteo. Eu tô prestes a operar. Daí você entra naquilo que você falou, né? As pessoas duvidam da sua transformação. Duvidam porque elas prezam a aparência. E o meu corpo hoje não está de acordo com o que eles buscam, né? Que a sociedade quer. Mas como que eu vou ter o corpo? Como que eu vou ter uma forma? Como que eu vou ter aquela fisionomia de um corpo masculino, sendo que eu tenho marcas do pecado? Primeiro que você não teve a questão paterna. Não tive. Você só conviveu com mulheres. Isso. Já para começar. Isso. Né? Sua infância. Exatamente. E tem uma pesquisa que fala que a infância, do 0 aos 7 anos, tudo que você vê, tudo que acontece com você vai marcar pro resto da sua vida. Então são marcas do pecado. Aí, a partir dali, você teve uma vida, né, que você contou para nós aqui. Beleza. Eu acredito que chega até ser maldoso e, de uma certa forma, covarde, as pessoas olharem para alguém que decidiu mudar a sua vida ontem, aí as pessoas olham hoje e falam, não mudou porque ainda tem jeito. Isso aí não existe. Uhum. Não existe. Não existe. Desculpa, isso aí não existe. Há uma vida, a gente não pode simplesmente pegar o seu passado e excluir, porque o seu passado existe. Né? Não pode olhar e falar riscar assim, o passado, né? Não existe. Seu passado é passado, você com Deus, você se consertou aquilo que você acredita ser certo. Pronto, acabou. Não é eu que falo que é certo. Você mesmo olhou e disse, é isso que é certo, eu quero seguir assim. Sim. E pronto. Mas eu acho que é meio maldoso das pessoas achar que ontem você quer uma mudança de vida e hoje eu já sou diferente. E é isso que eles querem. Não existe isso. Não existe, gente. E outra coisa, Rafael, uma curiosidade minha e acho que do telespectador, como que fica a questão da vontade? Da vontade carnal? Exemplo. Uhum. Uma vida toda com homem, teve 1 ou 2 experiências com mulheres. Uhum. Só que hoje em dia, como que é o Rafael? O Rafael, às vezes, não sei, sente uma certa atração por homens, mas por ter a certeza que é errado, pede ajuda a Deus, aqueles que cuidam de você, como o pastor Flávio, a esposa dele.
sente uma atração por mulheres também, Uhum. quer se casar, mas está se preparando ainda, Tô num processo muito está no extenso. processo. Como que é o Rafael hoje? Então, eu não posso mentir. Eu tenho, hoje, o meu problema é ter atração homossexual. Eu tenho atração homossexual. E eu peço isso para o Senhor. Senhor, se o Senhor fez uma obra no meu externo, faz também no interno, Senhor. Entendeu? Realiza. Eu sempre peço ao Senhor. Falo, Senhor, o Senhor mudou a vida do pastor Flávio Amaral, também de outros também. Faz em mim, Senhor. Então, a minha luta hoje é o desejo, né, homossexual. A atração homoafetiva. Entendeu? E como que você vai negar? Muito jejum. É muito jejum, é muita palavra, entendeu? É porque senão você realmente cai, né? Você realmente peca. Mas eu falo assim, Senhor, me ajude a... Preciso desviar o olhar, entendeu? Porque é o seguinte, irmão, é você sentir desejo, porque todos nós sentimos. Sim. Nós somos de uma raiz adâmica, né? Tem homens, tem presbíteros, tem pastores no púlpito que têm desejos, que têm vontades carnais pecaminosas. Tem. De olhar uma outra mulher e sentir vontade, desejo. Tem homens que têm fantasias, que têm fetiches sexuais. Homens de Deus. Tem, né? Mas eles não cedem o pecado. Aí que entra a renúncia. É sofrer pela cruz. É sofrer por Jesus. É sacrificar essa carne que é corrupta, né? Essa carne que não tem valor. A Bíblia, né, é clara. Se alguém quiser vir após mim, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Eu estou negando a mim mesmo. Eu estou numa guerra terrível em mim, entendeu? Uma guerra. Então eu não posso o quê? Ceder à tentação. Pensamentos vêm. Foram 12 anos. Ou não é um ano. 12 anos me relacionando com 10 homens um dia. Né? Não é um mês. É uma vida inteira. Então hoje eu estou progredindo esporadicamente, graças a Deus, entendeu? Sim. Então eu não cedo à tentação, entendeu? E para não se masturbar, tem que jejuar, tem que clamar. Quando ali vier aquela vontade, né? Porque nós somos homens, né? E como eu vivi, irmão, sexualmente. A minha vida foi sexo. Eu acordava, me maquiava, colocava ali aquela minha lingerie e esperava os clientes chegar. A minha vida foi resumida em 12 anos em sexo e mais nada. Prazer, gozo, satisfação carnal. Por isso que eu cansei. A pandemia chegou, eu cansei. Falei, não, Senhor, chega. Chega de ser usado. Chega de ser chacota. Né? E é isso. Então, não ceder à tentação. Não ceder. Porque se você cede à pornografia, à masturbação, você fica mal depois. Né? Você fica péssimo. E o pior, é se você cai com alguém, é pior ainda. É que você abre portais espirituais, né? Eu tô numa guerra. Mas o Senhor vai cumprir a obra na minha vida. Eu não posso falar aquilo que eu não tô... Eu falo aquilo que eu tô vivendo, irmão. Entendeu? O Senhor vai cumprir. Um dia eu posso voltar aqui, se você permitir, vou voltar aqui e falar. Sim. Deus cumpriu a obra. Deus realizou. Tô namorando. Tô noivo, não sei. Deus já escreveu tudo na minha vida. Deus já usou irmãs sem me conhecer, irmãos, no espírito,
para decretar na minha vida. Está tudo planejado. É momento, espera no Senhor e negar. Negar, 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 negar. Sacrificar a carne por amor à minha vida, por amor a Jesus, para que se cumpra o chamado, o propósito dele na minha vida, porque vai se cumprir. Porém, ele requer de mim santidade, uma mente sana, uma mente voltada para ele, entendeu? Eu choro sozinho às vezes, eu choro, Senhor, me ajuda. Senhor, queima minha carne, né? Falo, Senhor, queima o desejo da carne. Queima o desejo, ajuda-me a não ficar com o pênis ereto, porque às vezes nós somos homens, né? Às vezes eu lá tomando banho, às vezes o Júnior, né? Pensa, né? Entendeu? E daí eu falo... Júnior, eu já lembrei do pastor Flávio contando... Pastor Flávio, eu falo... Eu às vezes... pastor Flávio contando que manda a foto pra mulher dele. Pastor Flávio. Ah, não, Júnior não. Eu às vezes tomando banho, varão, eu falo, Senhor, não ajuda a não ficar ereto, não ajuda a não cair, né? Ajuda, Senhor, porque eu quero ver em santidade, porque toda vez que você cai, qualquer pecado sexual, você sente um vazio, uma tristeza na alma, não é? Uma tristeza, uma angústia. E para nós que somos solteiros, o senhor já é casado, né? Não. Tá. Para os solteiros de plantão, os homens, eles acabam se refugiando, entendeu? Na masturbação, né? Para aliviar o estresse, né? Mas para o ímpio, isso é normal, mas para Jesus, não. É pecado, não pode, não deve. A nossa mão é santa, é para santificar vidas, é para, né, edificar vidas. Então, o que vai matar, o que vai amortecer a nossa carne é jejum, consagração, ler a palavra, se entregar, louvor ao Senhor, né? E não se entregar à concupiscência. A concupiscência da minha carne, o Senhor sabe, o Senhor conhece, entendeu? Ele sabe o quanto eu estou sofrendo para viver a vontade dele, o chamado dele, o quanto eu passo sozinho, o quanto eu choro, o quanto eu fico na presença dele de joelho, falando, Senhor, cumpre em mim o propósito do Senhor. Ajude eu ter atração por mulher. Crie em mim, Jesus, um coração puro. Senhor, não me lança a minha alma no inferno. Ajuda a santificar a minha mente, a purificar meus pensamentos. Ajude a não olhar para um homem. Ajuda, Senhor, ajuda-me, Senhor. Porque só quem está no processo sabe o quanto é dolorido. Uma alma que quer fazer o certo, mas é inclinado para o pecado. Uma alma que quer viver o chamado do Senhor, que sente o Espírito Santo, que é batizado em línguas de fogo, que tem a unção, que tem um manto do Espírito, que o Senhor fala comigo em Espírito e em verdade, eu sinto Ele, eu marcho no poder, eu marcho no Espírito, né? Mas a carne inclinada para o pecado, a vontade do erro, né? A vontade de fazer o... Então, Jesus vai fazer. Eu estou declarando, Jesus vai cumprir a obra na minha vida. Assim como ele fez a vida do pastor Flávio Amaral, ele vai cumprir a obra. E eu vou ser amado por uma mulher. Eu vou poder, sim, olhar uma mulher e ela falar, Rafael, eu te amo. Rafael, o que você não teve na sua infância, a minha mãe não me amou. A minha mãe não me protegeu. A minha mãe não me deu carinho. Então, eu creio que aquilo que eu não tive da minha mãe, eu vou ter de uma mulher que vai, sim, sabe, ser usada por Deus e também vai ter o Espírito Santo, que vai me ajudar no processo. Porque o Senhor, Pedro, ele une propósito.
Ele vai colocar em todos os LPD que eu conheço, tá? O Senhor colocou mulheres de Deus para caminhar com os meninos. Para ajudar no processo. Desculpa. Para ajudar no processo. Entendeu? Deus, ele faz perfeito. O que ele quer de mim é santidade. Porque ele vai e renuncia, negar toda a concupiscência da minha carne, porque é um prazer tão momentâneo, né? Tão muito rápido ali. Depois você fica triste, você fica mal, você fica angustiado. Hoje eu fico assim porque eu tenho o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Sim. Né? Então, se eu continuar diante do Senhor, na presença dele, lutando, renunciando, negando todos os desejos mentirosos, tá? Porque eu falo pra você, foram vícios colocados na minha mente, mentiras. Eu fui nocauteado, né? Totalmente nocauteado, né? Pelo inimigo. Então foram vícios lançados. Vícios, vontades, pecados que foram lançados na minha mente. Então assim, me cauterizou até um certo ponto. Mas quando eu levantei as mãos para o alto, falei, Jesus, se o Senhor existe, tira-me dessa situação. Ele reescreveu, ressignificou uma mente nova, uma mente purificada, uma mente cheia de paz, de alegria, gozo no espírito. Não é o gozo do prazer da carne, não, mas é o gozo da paz que eu não tinha, Sim. que eu procurava nas coisas supérfluas do mundo, roupas, sapatos, maquiagens, bolsas caras, que eu procurava, mas hoje eu sou rico do Espírito Santo. A presença dele está aqui em mim. É. Uma salva de palmas para esse episódio. Glória a Deus. Rafael, obrigado por aceitar o nosso convite. Que história impactante. Amém, Pedro. Que Deus lhe conserve com graça. Amém. Com poder, com unção. Que ele te dê forças. Obrigado. E que tudo que você desejar espiritualmente, família, sim, transformação aconteça. Amém, eu recebo. Em nome de Jesus. Eu recebo, em nome de Quais Jesus. são suas redes sociais? As minhas redes sociais, Instagram é Rafael _Panarello com 2 L's. E o YouTube é Rafael Panarello. E você tinha dito para mim que você está em um processo de mudança. Pode Isso. falar. Você tinha falado. Bom, irmãos, eu estou em um processo de mudança na qual eu vou realizar muito breve, para a glória. Essa aqui, nessa aqui. Muito breve eu vou realizar uma cirurgia, tá? Que eu vou retirar o silicone industrial. Quando você entrar nas minhas redes sociais, você vai ver lá o silicone que eu coloquei nos glúteos, tá? É muito grande, desproporcional. E eu vou realizar a cirurgia para a glória e honra do Senhor. E Deus vai ser exaltado. Não vou passar mais frustração, traumas, vergonhas, insegurança. E Deus vai cumprir a obra no físico, na mente e também na minha alma. Em nome de Jesus. Pessoal, nos siga nas redes sociais, Trendcast Oficial no Instagram, no TikTok. E se inscreva aqui no YouTube. Eu tô na Geralda, ali na Geral, Rafael. Gente, obrigado, um beijo no coração de vocês, um abraço. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.